Olá, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que Deus tem ministrado muito ao meu coração, em especial agora, durante a quarentena. Não sei como tem sido para vocês, para mim no início foi bem ruim. Eu sou uma pessoa muito ativa, vocês me conhecem, né? Então eu faço muitas coisas no meu dia, ao longo do meu dia, eu estou em muitos lugares. E ficar parada dentro de casa foi muito difícil, foi um desafio muito grande para mim. E parar, né, com as atividades da igreja, né, no caso, assim, diminuir, né, a gente não vai lá. Claro que eu tô editando os vídeos, mas não é a mesma coisa, né? E então eu tentei me ocupar muito no início com muitas tarefas, saía tirando para tudo quanto é lado, fazendo um monte de coisa pra literalmente me ocupar, porque eu tava acostumada a ser ocupada. E isso não é bom, a gente ser ocupado, porque a gente deixa de fazer as coisas que importam porque a gente está ocupado. E eu queria ler com vocês alguns textos, e o primeiro deles se encontra em Jeremias capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Como é bom, né, a gente ter água na torneira, poder tomar um banho completo, lavar as mãos. Principalmente agora, né, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Mas antigamente não tinha nada disso. As pessoas iam procurar mananciais de água para ter uma água de qualidade para beber, fazer sua comida, a sua higiene básica. E muitas das vezes a gente vê muito isso nos relatos bíblicos, as pessoas tendo que sair de suas cidades, sair para lugares distantes para conseguir ter acesso à água, um bem tão básico e precioso pra gente. E só que o que acontecia, assim, ter acesso a manancial não era algo que todo mundo tinha, era difícil. Então o que o povo começou a fazer? O pessoal começou a construir cisterna, porque cisterna tá ali, você faz naquela cidade, né? Então todo mundo vai ali naquela cisterna, fica próximo, você não tem que ter aquele gasto de energia diário para ir até uma cisterna. Só que a cisterna, ela não é que nem os nossos poços artesianos que vão até uma profundidade boa para encontrar água boa. As cisternas, elas eram simplesmente um reservatório de água da chuva. Então, a gente tem esse primeiro ponto de que a água de uma cisterna não era uma água de tão boa qualidade, principalmente comparado a mananciais de água. Mas, a despeito da qualidade da água que estaria sendo armazenada naquela cisterna, naquele reservatório, Deus chama a atenção aqui nesse texto por fato de que a cisterna estava furada, ou seja, nem para armazenar uma água de qualidade inferior ela seria capaz. Mas traduzindo para o que Deus efetivamente queria falar para o povo, e Ele continua falando conosco hoje, Ele não estava falando sobre água física efetivamente, Ele estava falando sobre comunhão, relacionamento, espiritualidade. E Ele estava falando o seguinte: meu filho, você está cometendo pecado porque você não vem numa busca diária, você não vem até a fonte diariamente. Esse é o primeiro pecado. E o segundo pecado é que você está tentando armazenar a pouca água que você recebe, mas você não é capaz. A sua cisterna, o seu reservatório, ele é furado. E a gente vê isso até hoje. Pessoas que buscam nos cultos ou através apenas de vídeos, de testemunho de outras pessoas, mas não constroem os seus próprios. E quando Deus fala sobre ser diário, sobre constância, isso é falado o tempo todo, do Antigo ao Novo Testamento, porque quando o povo recebia lá em Êxodo o maná, ele era diário e tinha que buscar diariamente, porque o maná no final do dia estragava, para que no dia seguinte você precisasse ir lá de novo recorrer ao Pai. E quando Cristo vai na oração modelo e ele ora, ele fala: o pão nosso de cada dia. Então não adianta eu hoje vou pegar a minha Bíblia, vou conhecer do Pai, e é para ser com prazer hoje, e amanhã não, e achar que tudo bem, não tem problema, é um dia sim, um dia não, tá ótimo. Eu orei hoje, amanhã eu esqueci, no outro dia talvez eu lembre. Querido, a oração tem que ser diária.
A leitura tem que ser diária, porque intimidade, relacionamento, não é uma coisa que você faz aqui ou faz ali. Você tem que ter constância nisso para que você tenha efetivamente relacionamento com Deus. Amós 9:11 diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Olha só que interessante assim, a maneira como Deus coloca. Ele fala para que seja como era no passado. Eu não sei vocês, mas eu sinto algo como uma recordação boa, saudades. Talvez seja o sentimento saudades, né? Como a gente tem saudades de estarmos no templo. Eu sinto Deus falando assim através do profeta. Eu não sei o quanto você é conhecedor da palavra, do texto bíblico. Eu também tenho minhas limitações. Mas se você procurar saber um pouquinho mais sobre o que era o tabernáculo, quais tabernáculos existiram, você vai saber que não foi apenas o de Davi que existiu, né? Você com certeza sabe. Mas eu queria lembrar com vocês alguns que já surgiram, né, na nossa história, na história do povo de Deus. O primeiro que a gente tem, né, ali é o tabernáculo de Moisés, que ele foi erguido lá no passado. Ele tinha todos os ritos, as cerimônias, tudo feito, organizado conforme Deus tinha determinado a partir da lei a Moisés. Só que Deus não diz que tem saudades do tabernáculo de Moisés. Outro tabernáculo também muito famoso, que todo mundo sabe, todo mundo lembra, né, fala muito, é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, aquela obra magnífica que Deus, né, deu sabedoria para Salomão construir, aquele templo cheio de ouro, cheio de coisa, sabe? O texto diz, né, se você ler lá em Samuel, que as nações, as outras nações, os outros povos iam até o templo para ver o templo e também para conversar com Salomão por causa da sua sabedoria. Mas Deus não diz que tem saudades do Templo de Salomão. Outro também templo, né, tabernáculo, que a gente tem ali na Bíblia, que foi aquele que foi reconstruído depois do cativeiro da Babilônia, né? Porque o Templo de Salomão foi destruído e aí o povo ficou cativo na Babilônia e tal, e aí depois o templo ele é reconstruído. E sobre esse templo, a Bíblia fala aquela passagem que também é muito famosa, que todo mundo conhece, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lembra dessa passagem? Então, era sobre esse templo reconstruído. Só que Deus não diz que tem saudade desse templo. Deus diz que tem saudade, né? Para que seja como foi no passado. Templo, a tenda, na verdade era uma tenda de Davi, tabernáculo de Davi. E aí a gente vai pesquisar, né, o que era esse tabernáculo, né? Se você ler lá, na verdade quem leu, li recentemente agora Samuel já sabia que na verdade o tabernáculo de Davi, ele não era nada demais, era só uma tenda, inclusive muito simples, a mais simples que teve, era o tabernáculo de Davi, era só uma tenda mesmo, simplesmente para abrigar ali a Arca da Aliança, para que ela não ficasse exposta no templo. Então, obviamente, ela não tinha o luxo do Templo de Salomão, que veio depois. Ela não tinha os sacrifícios regulares, como na época de Moisés, mas tinha algo muito especial ali. O que Deus tinha saudades da tenda de Davi? Era de relacionamento. Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi falou isso sobre uma tenda, porque na tenda era onde Deus estava. É onde ele podia se relacionar com o Pai. E diferente de todos os outros templos posteriores e o tabernáculo de Moisés, na tenda de Davi havia adoração 24 horas por dia. Os ministros se revezavam para que a adoração a Deus fosse constante. 1 Coríntios 6:19 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo
do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, querido. Você agora é morada de Deus, através do sacrifício de Jesus, você é templo do Espírito Santo. E como tem sido este templo, essa tenda, é como a de Davi? Você se relaciona com Deus? Existe comunhão, adoração dentro de você ao Deus eterno? Ou é só um local de sacrifício? Ou é só um local bonito? Como é a sua tenda? Como é o altar de Deus dentro de você? Jesus, ele é o nosso exemplo supremo e a gente tem que sempre lembrar dele em tudo. E a Bíblia diz o seguinte, Lucas 5, verso 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6, 12 diz o seguinte, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Marcos 1,35 diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Querido, qual é a sua desculpa? Qual é a minha desculpa? É falta de tempo? Jesus era muito atarefado, mas ele orava sempre. Se preciso fosse, ele acordava de madrugada para orar. E você? Eclesiastes 10:10 diz o seguinte, se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Querido, ter intimidade com Deus não é perda de tempo. Você pode pensar que é, mas não é. Você acha que Jesus teria energia suficiente para passar o dia inteiro falando das coisas do Pai se ele não fosse a fonte diariamente? O que aconteceria com o povo em Êxodo se ficasse comendo maná estragado do dia anterior? Querido, ir até a fonte para ser afiado por Deus não é perda de tempo. Talvez você esteja exausto do seu trabalho, talvez você esteja exausto da rotina, talvez você esteja desanimado, talvez aquilo que você está tentando fazer com tanto esforço não está dando certo. Você já foi à fonte para se deixar ser afiado pelo Senhor? Não perca tempo, não perca tempo, porque o tempo que você gasta, que você dedica ao Senhor, o tempo que você dedica ao Senhor é tempo ganho, é tempo ganho. Querido, vá à fonte diariamente, vá à fonte diariamente. Não fique enchendo a sua cisterna, ela é furada, ela não vai reter. Não fica, vivendo de testemunho dos outros. É ótimo ser abençoado pelo outro. Nossa, eu recebi uma palavra de uma amiga esses dias que me renovou muito o ânimo. Mas, querido, você tem que criar as suas próprias experiências com Deus. Você tem que ter as suas orações respondidas. Você tem que conhecer a verdade direto do Pai e não só ficar recebendo dos outros, porque o que a gente recebe muitas das vezes está distorcido. Então vá direto à verdade e se deixe ser afiado pela palavra do Senhor. Deixe a sua sede ser saciada na fonte da água, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei
minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade dizer a ti tudo que aprendi neste jardim, jardim da inocência. Oh, 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 jardim da inocência.